Agosto, capítulo 17. Na manhã daquela terça-feira, enquanto tropas do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, com apoio de aviões, helicópteros e viaturas militares, fechavam, na Serra do Tinguá, o cerco sobre Climério, o coronel Adil, acompanhado de uma escolta fortemente armada, levando o preso João Valente, subchefe da extinta guarda pessoal do presidente Vargas, invadiu o Palácio do Catete e dirigiu-se ao antigo alojamento da guarda, onde arrombou gavetas de mesas e arquivos e apreendeu toda a correspondência particular e outros papéis do tenente Gregório Fortunato, além de cerca de 300 mil cruzeiros em dinheiro. A diligência foi rápida, demorando apenas cerca de 10 minutos. Essa invasão viria a ser anunciada na Câmara e no Senado, pela oposição, como prova de que o governo não governava mais. Um pouco mais tarde, o ministro da Guerra foi homenageado pelo comandante e pela oficialidade do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, no quartel de São Cristóvão. Além daquela reverência a Zenóbio, uma outra estava programada para aquela terça-feira. A partir das 2:30 da tarde, começaram a chegar ao edifício do Ministério da Guerra, ao lado da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, os carros pretos conduzindo os altos chefes do Exército e a oficialidade superior da guarnição do Rio de Janeiro, tendo à frente o general Odilo Denis, comandante da Zona Militar Leste. Eles demonstrariam ao general Zenóbio a solidariedade e a confiança dos seus camaradas pela sua decisiva atuação em manter elevado o prestígio do Exército e da nação. Respondendo à saudação do general Denis, o general Zenóbio disse: "Camaradas, confiem em mim como eu confio em vocês." Na Câmara dos Deputados, o líder da maioria, Capanema, constantemente interrompido por apartes e brados de protestos dos deputados da minoria, disse que a renúncia do senhor Getúlio Vargas não era uma exigência do povo. Era uma exigência de um partido político, do mesmo partido político que tentara impedir a sua posse com o célebre argumento da maioria absoluta, que quisera tirá-lo do catete. Há pouco tempo, com um impeachment sem fundamento. Aquele episódio, aquela exploração em torno da morte do Major Vaz, era mais um passo na luta iniciada há cerca de 4 anos para tirar o presidente do governo de qualquer maneira, ou pela instigação popular, ou pela instigação da imprensa, ou pela instigação das Forças Armadas. Do plenário vinham os gritos de assassino, ditador, criminoso, proferidos contra Vargas. Comandado pelos udenistas, os deputados da oposição iniciaram um coro que ressoou forte no recinto da Câmara. Renúncia! 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 O presidente da República, continuou Capanema em meio à balbúrdia que vinha do plenário, não podia renunciar em face do povo porque precisava defender, a bem do povo, os valores essenciais da obra administrativa e da estabilidade constitucional. Capanema repetia um argumento que usara repetidas vezes. Agora respondia ao deputado Bilac Pinto, para dizer-lhe que não fizesse a conjectura da pacífica sucessão do vice-presidente Café Filho. Não porque ele, Capanema, não confiasse na expectativa serena e correta das Forças Armadas, mas por temer e prever que essa renúncia, assim exigida por uma minoria apaixonada contra a maioria do povo, assim lançada em face dos pobres, dos operários, dos trabalhadores, dos soldados, subverteria em tais termos a ordem pública, perturbaria de tal modo a tranquilidade e a ordem, que a nação, de um momento para o outro, poderia enfrentar uma conflagração de consequências desastrosas e imprevisíveis. Porque, uma vez deflagrada a chispa da revolução, quem mais poderia assegurar a vigência das instituições? Pouco depois que Capanema ter terminado seu discurso, Vitor Freitas reuniu-se com seu grupo independente para relatar a informação que recebera do seu amigo do palácio. O que Freitas disse foi acolhido com surpresa e apreensão pelos outros parlamentares.
Segundo o informante palaciano, um emissário do presidente, Márcio Alves, teria embarcado naquele dia para Minas, em missão secreta de Vargas, para conseguir apoio do governador Juscelino Kubitschek para a decretação do estado de sítio no país. Alguns membros do grupo duvidaram da veracidade da informação. Por que o Getúlio não escolheu o Capanema ou o Tancredo para essa missão? Seria impossível para o Capanema ou para o Tancredo fazerem isso secretamente, respondeu Freitas. O Capanema procurou o general Dutra a fim de obter apoio para o Getúlio e todo mundo soube disso. A escolha de Márcio Alves foi hábil. Ele é amigo íntimo do casal Amaral Peixoto. É inteligente, discreto e leal ao governo. A pessoa certa para uma missão delicada como essa. Lacerda já sabe disso? Certamente, ele tem os mesmos informantes que eu. Então, a UDN vai tentar o golpe antes. É preciso convencer os militares. O pessoal da aeronáutica já está mais do que convencido. Mas quem manda é o exército, e o exército está indeciso. Zenóbio, Estilac, Denis, tudo depende deles, e por enquanto eles não sabem o que fazer. A UDN está tentando influir nos militares de várias maneiras. Uma delas é através da pressão da opinião pública. Os grandes jornais estão fazendo o jogo da oposição. A última hora, que antes apoiava o presidente com vigor, me parece acovardada ultimamente. Getúlio recebeu hoje de manhã o Assis Chateaubriand. Vamos ver como os jornais do Chato se comportam daqui para frente. De qualquer maneira, a batalha da opinião pública já está perdida para o Getúlio. Pouco antes de terminar o seu plantão, o comissário Matos recebeu do escrivão Oliveira uma informação. Lembra-se daquele português das laranjas, o seu Adelino? Claro, o filho dele havia confessado falsamente a autoria de um homicídio. Eu indiciei o velho por lesão corporal seguida de morte e deixei claro que as circunstâncias evidenciavam que o agente não quisera produzir aquele resultado fatal. E o senhor teve pena dele, mas não adiantou nada. O português teve um infarto e morreu. Matos já havia passado o serviço para o comissário Maia, quando o carcereiro veio lhe dizer que o xerife Eudorico queria falar com ele. — Quer vir comigo? — perguntou Matos. — Eles querem falar com você — excusou-se Maia. — Faz de conta que você ainda não me passou o serviço. No xadrez os presos discutiam. Ao ver Matos, correram para as grades. As reclamações que faziam, simultaneamente, foram caladas por um gesto de Eudorico, o xerife da cela. — Doutor, uma palavrinha só. Sabemos que o senhor está largando o plantão, mas não temos ninguém a quem apelar. Matos apanhou um Pepsamar no bolso, colocou-o na boca e mastigou. Sempre que o senhor chefia a delegacia, o senhor esvazia um pouco o xadrez. Mas a situação está cada vez pior. Essa semana chegaram mais 5 condenados, que nem o senhor pode mandar embora. Estão condenados. Não se pode nem andar aqui dentro. Já quase não dá para dormir todo mundo ao mesmo tempo. Matos aproximou-se das grades. Os presos, grudados nas grades, faziam um paredão duplo de corpos. — Abre a porta, disse Matos para o carcereiro. Matos entrou no xadrez. Andou dentro da cela. Os detentos se espremiam uns contra os outros para deixaram-no passar. Mesmo assim, Matos esfregava-se nos corpos sujos dos presos. Sentia-lhes o hálito fedorento. Não podemos tomar sol, fazer exercício. É horrível. Não dá um jeito do senhor conseguir a transferência de alguns para a penitenciária? Vou ver, Eudorico. Vou ver. Matos sabia que não havia vaga nos presídios e que todas as outras delegacias tinham também seus xadrezes lotados acima da capacidade normal. A comida melhorou, não melhorou? Melhorou, mas comida não é tudo. Vou ver, Eudorico, vou ver. Matos saiu do plantão, pegou o bonde pensando no Eudorico e nos outros presos dentro da imunda cela fétida. Pensou no seu Adelino. Como seria o laranjal dele? Laranjas Lima. Ele, Matos, só podia comer laranjas Lima, por serem menos ácidas. Pensou no filho Cosme, na mulher grávida. O mundo em que ele vivia era uma merda. O mundo inteiro era uma merda. E agora ele estava indo à casa de uma cafetina de luxo fazer um trabalho de abutre,
com o coração pesado e a cabeça cheia de problemas. O negro que matara Paulo Gomes Aguiar não era o tenente Gregório, como sua afoiteza ingênua o levava a supor. Agora precisava achar um negro, que fosse grande e forte. O pai de Santo Miguel podia também sair das suas cogitações. Precisava encontrar o porteiro Raimundo. Precisava juntar todos os fios da meada. Precisava investigar a morte do turco velho, ainda que o assunto estivesse em outra jurisdição, e as perspectivas fossem muito desagradáveis, pois suspeitava de Pádua. Precisava dar um aperto no bicheiro Ilídio. Precisava ter uma conversa com Alice. Precisava ter uma conversa com Salete. Precisava ir ao médico. Precisava lembrar-se de olhar suas fezes no vaso sanitário. Almeidinha abriu a porta. Doutor Matos, que alegria vê-lo. Dona Laura está esperando pelo senhor. Blandicioso, alcoviteiro. O senhor precisa vir mais aqui. Dona Laura gostou muito do senhor. Laura estava sentada num sofá, na semi-penumbra da sua sala vermelha. Pode ir, Almeidinha? Os dois ficaram em silêncio por um momento. Sente-se, comissário. Matos sentou-se numa poltrona. Sente-se aqui perto de mim, disse Laura, batendo de leve no sofá. Estou bem aqui. Mas eu não estou bem aqui com você aí. Não quero colocar meu pincenê para vê-lo, entendeu? Sou muito míope. Matos não se mexeu. Por favor, eu não mordo. Põe o pincenê. Laura apanhou o pincenê na mesinha ao lado do sofá. Colocou o cordão de seda em volta do pescoço. Levou o pincenê à frente dos olhos, sem apoiá-lo sobre o nariz. O senhor parou de bater com a cabeça nas paredes? Por enquanto, eu gostaria de ter uma informação sua. Sobre o senador Freitas. Exato. O que você... Posso chamá-lo assim, não? Quer saber? Que tipo de pessoa o senador... Rapazes, empregadinhos do comércio, estudantes, qualquer jovem limpo e bonito. Ele gosta de rapazes negros? O senador? Ele é racista, odeia os pretos. Brigou com um amigo, certa ocasião, porque o sujeito tem um professor de boxe preto. Pode me dizer o nome desse amigo? Um tal de Pedro Lomagno. Pode me dizer alguma coisa sobre esse Lomagno? Só esteve aqui uma vez. Apenas bebeu alguns uísques com o Freitas e foi embora. Eles iam se encontrar com o outro senador, que não apareceu. Ouvi um pouco a discussão deles. Freitas dizia que o Brasil era um país atrasado devido aos negros e à religião católica. Uma herança negra maldita, a batina dos jesuítas e a pele dos escravos. Ele não deixa de ter um pouco de razão. Laura ajeitou os cabelos ruivos. Claro que os pretos não têm culpa de serem pretos, coitados. Rosalvo, infelizmente, estava certo. Matos tinha de admitir. Nos bordéis de luxo descobria-se muita coisa. Esse treinador de boxe, você o conhece? Sabe alguma coisa dele? Não tenho a menor ideia de quem seja. Vamos mudar de assunto, comissário. Vamos esquecer esse trabalho policial desagradável. Tenho uma sugestão. Não tenho outro assunto para tratar com você. Mas você nem sabe qual é a minha sugestão? Matos levantou-se. Nem quero saber. Nenhum homem me trata assim, sabia? Assim como? Com esse desprezo. Você não gosta de pessoas que servem de intermediários em encontros amorosos, é isso? Isso é um crime. Chama-se lenocínio. Eu não fiz a lei. Então você me menospreza porque eu sou criminosa. Não menosprezo ninguém. Pensou em Salete. Pensou no seu Adelino, em Alice, Luciana, Lomagno e Lídio, no Turco Velho, nas prostitutas de sua infância na rua Conde Lage. Um turbilhão na sua cabeça. O que uma pessoa precisa fazer para merecer um pouco, não digo do seu carinho, mas da sua compaixão? Perguntou Laura. Ouça, eu já tenho 2 mulheres e não sei o que fazer com elas. Tenho as mãos e o coração cheios. Quem tem 2 pode ter 3, disse Laura com seriedade. Eu gosto de você. Não me incomodo que seja polícia. Não me incomodo que tenha uma úlcera no estômago. Não me incomodo que bata com a cabeça na parede.
Não me incomodo que tenha quantas mulheres quiser. Matos voltou a sentar-se. Você me arranja um copo de leite? O quê? Meu estômago está doendo. Laura levantou-se. Usava um vestido longo, justo, de cetim. Rua Conde Lage. Vou apanhar o seu leite. Ao passar perto, Matos sentiu o perfume que se desprendia do corpo de Laura. Rua Conde Lage. Ainda estava escuro, às 5 da manhã, quando os contingentes militares empenhados na captura de Climério iniciaram a execução do plano traçado pelos comandantes. Os cães, depois de farejarem novamente as peças de roupas de Climério apreendidas na casa do seu compadre, tornaram-se indóceis e foram os primeiros a partir, contidos pelos soldados da patrulha. Logo que clareou o dia, os helicópteros levantaram voo. No alto da serra, os ruídos dos pequenos seres da floresta, que durante a noite inteira haviam amedrontado Climério, não o deixando dormir, começaram a ser substituídos por longínquos latidos de cães. Pouco depois, um som mais forte encheu Climério de pavor. Deitou-se no chão, encolhido, e viu, através da copa das árvores, um helicóptero voando lentamente. O aparelho estava tão perto que Climério conseguiu ler as letras FAB na cabine. O latido dos cães aumentou. Agora ele podia ouvir os gritos de comando. Climério tremia de frio. Sua mão estava tão gelada que teve dificuldade para empunhar o revólver que trazia na cintura. Encostou o cano do revólver na cabeça. Não teve coragem de apertar o gatilho. Eles não vão me matar, pensou. Eles precisam de mim vivo. Quando viu os primeiros cães e homens da patrulha, Climério saiu de trás das árvores, com as mãos levantadas. Ouviram-se 3 tiros. O sinal combinado de que a caçada havia terminado. Eram 8 da manhã. Às 11, Climério desembarcava preso de um helicóptero na base militar do Galeão, sendo recebido com festa e regozijo. Sua mulher, Elvira de Almeida, também fora presa naquela manhã. O brigadeiro Eduardo Gomes, o líder militar oposicionista, foi logo informado da captura do fugitivo. Não se cogitou de informar com a mesma presteza o ministro da Aeronáutica, Nero Moura. De qualquer forma, ele seria substituído naquele dia por um novo ministro, o brigadeiro Epaminondas. Mas nenhum nem outro eram respeitados pelos oficiais da Aeronáutica. O ministro, de fato, era Eduardo Gomes. Em sua fortaleza de Bangu, Eusébio de Andrade reuniu-se com seus colegas banqueiros Aniceto Moscovo e Ilídio. — Você já recebeu a intimação? Perguntou Eusébio. — Ainda não, mas o escrivão me avisou que eu vou receber. — Esse comissário ainda vai nos dar problemas, disse Aniceto. — Ele já está nos dando problemas, disse Ilídio. — Não falo nestes. Este foi você quem criou, disse Aniceto. — Já falei com meu advogado, disse Ilídio. — Você precisa trocar de advogado. Esse perna de pau não dá no couro. Aniceto e Moscovo riram da imagem futebolística. O advogado de Ilídio tinha, de fato, uma perna mecânica. Ele caiu do bonde quando era estudante, disse Ilídio. Nós não podemos ter advogados que caem do bonde, disse Eusébio. Você se interna hoje numa clínica, essas de repouso. Tem uma no Alto da Gávea muito boa. Fica lá uma semana. Quando a intimação chegar, manda o perno de pau com um atestado médico dizer que você está doente. Nesse interim nós vamos agir por outro lado. Não é, Aniceto? A gente dá um jeito nisso. Vai custar dinheiro. O teu dinheiro, Ilídio. Mas a gente quebra esse galho. Vai ser muito? Seja o que for. É bom para você aprender a não fazer besteira.